Olá, seja muito bem-vindo. Esse mês de março, nós mudamos aí um pouco a forma da gente comunicar o conteúdo com vocês. Esse mês eu quero falar sobre anatomia contemporânea, um tema super importante, que é uma anatomia revisitada através do olhar da fáscia e da biotensigridade, mas sempre com uma preocupação de como colocarmos isso em prática. E para hoje eu separei um assunto super interessante para todos nós, o assunto placenta, né? Que nada mais é do que um assunto embrionário, a nossa origem. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre placenta. Então vamos lá, vamos ao nosso conteúdo de hoje. A placenta é um órgão ou é um anexo? A placenta é considerada um órgão, né? Um órgão que vai ser desprezado após o parto. Então, apesar das controvérsias, a placenta é considerada um órgão e não um anexo, ok? Número 2, ela é composta por duas faces. Então, ela tem a face que está ligada ao feto, que é uma face bem lisa, e tem uma outra face que é ligada à mãe, que é uma face rugosa, irregular, que tem tipo de umas montanhinhas, se a gente olha, parece umas montanhinhas assim, chamadas de cotilédon, tá? Então, duas faces distintas, mas duas faces que comunicam mãe e filho. E aí acho que a beleza sobre esse assunto já começa aí. Bom, qual que é a função da placenta? Função número um, nutrição. Né? Então, enviar nutrientes para esse bebê. Número dois, trocas gasosas. Número três, barreira de proteção. Número 4, ela produz dois tipos de hormônios, o hormônio HSG e a progesterona 2, que ajudam a manter o ciclo da gravidez. E número 3, excreção. Ok? Então, essas são as funções da placenta. Bom, no cordão umbilical, a gente vai ter uma veia e duas artérias. A veia, ela vai fazer a comunicação das coisas que vão da mãe para o bebê. E as artérias umbilicais fazem a comunicação do bebê para a mãe, ok? No presente que vocês vão ganhar, e eu vou anunciar no final da live, vai ter uma imagem muito bonita que mostra um negócio chamado de lacuna. O que é essa lacuna? Bom, a gente já sabe que a placenta é esse órgão que liga mãe e feto. Só que os dois, eles não estão ligados diretamente. Como assim diretamente? Um contato físico diretamente. Existe alguma coisa no meio que é chamado de lacuna. Nessa lacuna, ou nesse espaço, existe várias ramificações de artérias e veias. É como se fosse uma árvore mesmo. Então, a gente vê várias ramificações nessa lacuna. Por quê? São essas ramificações que vão dar a possibilidade e o aporte para que haja essa troca de nutrientes, essa troca de gases e toda essa troca entre mãe e filho. Então, a gente fala que mãe e filho, no começo, eles não estão em contato direto, tá? Eles estão se comunicando através dessa lacuna, e se a gente pudesse olhar essa lacuna no microscópio, a gente iria ver uma imagem de várias ramificações, como se fossem várias ramificações de galhos de árvores. E nesse local se estabelece a grande comunicação de fluidos, trocas gasosas, nutrientes que vão da mãe para o bebê, gases que vão da mãe para o bebê e do bebê para a mãe. Então, toda essa troca acontece nesse espaço chamado de lacuna. Então, a gente já começa a entender que nesse espaço existe uma coisa muito importante, que esse sistema de fluidos, tá? E olha que a gente vem explorando muito esse tema. No mês passado, a gente
eu tive uma masterclass onde eu abordei o sistema de fluidos, né? Então, veja vocês, isso já começa lá nos nossos primeiros dias de existência, tá? Aí, pessoal, a gente vai ter lá o saco amniótico, o yolk sac que eles falam, sendo todo modificado e dando, então, espaço para um corpo que eles chamam de front body, para um corpo da frente, que vai ser formado pela endoderme, que vai dar origem ao tubo digestivo e à placenta, então esse corpo anterior, e esse corpo posterior, que seria a ectoderme, que vai dar origem, então, ao nosso sistema nervoso. Então, a placenta vem desse corpo anterior, né, que vai dar origem ao tubo digestivo e também à placenta, ok? Bom, uma relação muito importante que vocês precisam entender é a relação da placenta com o coração. Inclusive, esse artigo eu coloquei lá no WhatsApp da Anatomia Contemporânea. Se você não está ainda no grupo do WhatsApp, vai lá na minha bio, tem lá Anatomia Contemporânea, e você vai para esse WhatsApp onde eu estou colocando os artigos das lives. Então, esse artigo de hoje fala o seguinte: a placenta e o coração do bebê são os primeiros órgãos a se diferenciar e eles têm uma relação muito direta, uma relação que é pautada pela hemodinâmica, tá? E o umbigo, ele tem, então, esse papel, as artérias e as veias, de fazerem essa comunicação hemodinâmica entre placenta e coração. Então, volto a falar, existe uma relação muito grande da placenta com o coração do bebê, que são os primeiros órgãos a serem diferenciados no feto, tá? Além disso, existe aí a gente vai entrar numa coisa muito importante para nós praticantes do movimento. Existe, nesse momento, uma força que é extremamente importante, que é a força de pulsação, tá? A força de pulsação, então, ela se inicia lá na placenta, nessa região que eu falei de lacuna, né? Nessa interação entre bebê e mãe. A força de pulsação é uma força que está presente no nosso corpo até hoje, né? E lá nos primeiros dias do feto, o primeiro órgão que começa a estabelecer essa força é a placenta. É a placenta, pessoal, que vai originar a nossa força de pulsação. Olha que bacana. A partir da quarta semana da formação do embrião, essa função da pulsação, ela sai da placenta e ela vai para o coração. Então, o primeiro órgão a ser responsável pela pulsação é a placenta e depois da quarta semana é o coração. Então, vocês já conseguem perceber aí um link que eu falei que existe entre a placenta e o coração. A pulsação, vamos falar um pouco mais sobre a pulsação, porque é uma força que nos interessa, porque ela impacta a nossa prática, tá? Então, a pulsação, ela é considerada pela Bonnie Cohen, e aqui é esse livro que eu recomendo para vocês, tá? Ela é considerada como um movimento de potencialidade. Um movimento de potencialidade. Um movimento de consciência interna. Um movimento de vitalidade. Olha que legal. E é a pulsação, essa possibilidade de condensar e expandir, que nasce na placenta, que vai dar para o nosso corpo hoje um significado tão grande quando a gente trabalha expansão e condensação. Então, pessoal, quando hoje a gente trabalha condensação e expansão, o nosso corpo ele está se lembrando de uma força de pulsação lá da placenta. Olha que bacana. E a pulsação tem uma função muito importante. A pulsação ela é bem
o limite entre o feto que está sentindo tudo que está acontecendo dentro dele, então essa inner conscience, essa consciência interna, tá? Então é o limite disso com um movimento que começa a acontecer do feto no espaço. Então a pulsação ela marca uma coisa muito significativa para a gente, né? Essa transição do movimento interno do nosso corpo para o movimento externo do espaço, né? Que a gente poderia falar de propriocepção ou kinestesia, mas não vamos entrar nesse assunto agora, tá? Então, essa pulsação que se inicia com o movimento dos fluidos, lá nos primeiros dias do embrião, ela pode ainda hoje ser sentida quando você para, silencia e sente essa pulsação, esse pulsar dos fluidos no seu corpo, né? Então, olha a importância da gente aguçar a interocepção para a gente sentir e se reconectar com uma força tão curativa, tão intrínseca e tão natural do nosso corpo. E nós, como profissionais do movimento, a gente pode, através de várias ferramentas, engrandecer, ajudar essa força a emergir ou se intensificar, intensificando ainda mais a vitalidade e a potencialidade do nosso corpo. Como? Através da respiração celular, através de movimentos ou de instrumentos que vão incentivar o nosso sistema de fluidos, através de movimentos que visam expansão e condensação, seja com um olhar microcelular até um olhar macro do movimento do corpo de condensar e expandir. Outra coisa, movimento da respiração, do micro para o macro, onde existe claramente um movimento de condensação e expansão, principalmente das nossas vísceras, do nosso pulmão, das nossas células e depois, num nível mais macro, da nossa caixa torácica. Tá? Então, a gente pontuou aí a importância de você refletir sobre a pulsação, como você está ajudando essa força a emergir no corpo seu e do seu aluno hoje, sabendo que essa força é vital e importante para você se autorregular, tá bom? Tô aqui curtindo um solzinho, tô no Japão, gente. E tô curtindo um solzinho aqui nesse frio japonês. Bom, enfim, vocês perceberam como o saber da anatomia, né, junto com os conceitos da fáscia, podem impactar a nossa prática, né? Isso é muito importante, porque a gente pode ter uma prática muito mais eficaz se a gente conhece melhor a anatomia contemporânea. E pegando gancho nesse assunto, eu quero convidá-los novamente para o dia 29 de março, é um sábado, para um curso presencial inédito em São Paulo. Nesse curso, a gente vai estudar anatomia contemporânea, né, com esse olhar da fáscia, da biotensegralidade e do movimento. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pintar nos nossos corpos alguns caminhos miofaciais, vamos linkar com algumas estruturas viscerais e vamos propor, então, movimentos para esses caminhos, tá? É um curso de um dia todo, das 9 às 17, acontece em São Paulo, próximo à Avenida Paulista. É uma vez por ano, inédito, é a primeira turma esse ano. E se você quiser participar deste curso presencial, eu vou deixar aqui embaixo para vocês como é que faz para se inscrever, tá bom? E no mais, pessoal,
uma coisa muito importante, se inscreva no meu canal do YouTube, que eu chamo de Mídia Amiga. A gente não pode falar YouTube no Instagram, por isso que a gente fala Mídia Amiga, porque eu estou muito mais esse ano presente nesse canal do YouTube. E se você se inscrever e apertar o sininho, você vai ser avisado toda vez que eu colocar por aqui novos conteúdos, tá bom? Então, muito obrigada, que o nosso mês de março seja abençoado, seja cheio de saúde, de sabedoria e de oportunidades. Um beijo grande para todos e até breve.